Revelação chocante. Noivo confessa segredo polêmico e a resposta incrível dela transforma tudo. Rosana sentia o coração pulsar com a expectativa do casamento. Faltava apenas uma semana, e cada passo que dava no hospital parecia dançar ao ritmo da felicidade. Eram 14 horas de trabalho, mas ela mal sentia o peso do tempo. Estava em êxtase. O sorriso de Júnior, sua luz, fazia todas as dificuldades financeiras se apagarem. Mas uma revelação inesperada estava prestes a mudar tudo. Durante um dos momentos de intervalo, um amigo em comum decidiu soltar uma bomba. Você sabia que o Júnior é filho daquele ex-político? O que fez aqueles escândalos de corrupção tão horríveis? As palavras pareciam ecoar dentro de Rosana, como se um globo de ar quente fosse estourado em sua frente. As lembranças daquelas histórias que circulavam na vizinhança começaram a atormentá-la. Como ele pôde esconder algo tão grande? As risadas e os planos de uma vida compartilhada foram turvados por um mar de incertezas. A volta para casa foi um filme de tensão. As vozes da sua família, sempre tão preocupadas com a imagem, começaram a invadir seus pensamentos. Ele não é bom para você, Rosana, elas diziam. Prepare-se para o que a sociedade vai falar. O medo crescia em seu peito, a dúvida a envolvia como um cobertor frio. E se o passado de Júnior fosse uma âncora que a impedisse de voar? Ao cair da noite, a brisa leve da rua fazia Rosana tremer, mas ela sabia que precisava falar com ele. No bar onde costumavam se encontrar, risos e músicas dançavam ao redor, mas a tensão entre eles era palpável. Júnior, você tem que me contar a verdade. Por que não me disse nada sobre seu pai? Isso muda tudo. A voz dela, embora firme, estava carregada de dor e confusão. Era como se cada palavra cortasse sua alma ao meio. A expressão de Júnior mudou. Surpresa, relaxou os ombros, mas no fundo, era um homem enraizado na verdade. Eu sempre soube que o passado pode ser uma âncora, mas eu não sou meu pai. O que ele fez não me define. A sinceridade nos olhos dele acendeu uma faísca de esperança. Sou apenas um mecânico, tentando ser o melhor que posso. Só queria que você conhecesse o que sou, não o que ele fez. As palavras dele eram como um bálsamo, mas Rosana se viu em uma luta interna. O amor que sentia por Júnior pulsava fortemente, mas o peso das opiniões alheias começava a se enroscar nos seus pensamentos. Sua mãe sempre lhe falará sobre como origem importava, era a realidade brasileira, uma verdade difícil de ignorar. A decisão ficava cada vez mais difícil. Eu escolho você, Júnior, independente do seu passado. Mas minha família irá perguntar. E eu não sei como dirão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em um mundo onde a origem pesava como chumbo, Rosana se via diante de uma encruzilhada. Júnior, com sua sinceridade, a desafiava a lutar pelo amor em meio a tempestades. O que aconteceria quando a verdade sobre seu passado fosse exposta? O amor poderia mesmo derrubar paredes construídas pela rejeição? Uma história tão idílica estava prestes a virar suas vidas de ponta cabeça, e a resposta que Júnior daria poderia mudar tudo. O clima estava tenso, mas no coração de Rosana, uma pergunta fervilhava: estaria ela disposta a enfrentar o mundo ao lado de Júnior, independentemente das sombras do passado? Na manhã seguinte, Rosana acordou com uma sensação estranha no peito. O sol brilhava, mas a luz não parecia tão quente. A revelação do dia anterior ainda martelava em sua mente, como um eco incessante. Ela se levantou da cama um pouco mais relutante do que o habitual. As promessas de um futuro lindo ao lado de Júnior agora estavam envoltas em nuvens escuras. Será que conseguiria realmente ignorar o passado dele e seguir em frente? No hospital, a rotina seguiu, mas o trabalho parecia mais pesado daquele dia em diante. Os risos dos colegas de equipe soavam distantes.
Rosana buscava distrair-se, mas as imagens de Júnior e as notícias devastadoras sobre seu pai invadiam sua mente sem pedir licença. O que sua família pensaria? O que seus amigos iriam comentar? A pressão era muito forte, e a dúvida consumia ponto durante o intervalo. Suas amigas começaram a perguntar sobre o casamento, mas Rosana mal podia responder. Vai tudo bem, né? Uma delas perguntou, surpresamente atenta à ausência do sorriso no rosto da noiva ansiosa. Sim. Claro, Rosana disse, tentando manter a máscara de alegria. No entanto, a verdade é que a cada minuto que passava, mais e mais perguntas emergiam. Rosana se lembrava de quando era criança e escutava as conversas de adultos sobre a importância de se casar bem, de não manchar a honra da família. Agora, ela se via presa entre o amor verdadeiro e a pressão social. Como poderia explicar isso a Júnior? Ao final do dia, ela decidiu que precisava ter uma conversa franca e direta com ele. Não mais no bar, mas em um lugar que fizesse sentido, onde o amor deles sempre florescia, o local do piquenique em que se conheceram. Com a brisa suave e as árvores ao redor, esperava que ali as palavras surgissem de maneira mais fácil. Na hora marcada, Júnior chegou sorrindo, mas ao ver a expressão séria no rosto de Rosana, sua alegria rapidamente se desfez. Está tudo bem? Perguntou, preocupado. Precisamos conversar, ela respondeu, a voz trêmula, enquanto gesticulava para ele se sentar. O coração batia forte, quase saindo do peito. Sobre nós e tudo o que está acontecendo, enquanto as palavras saíam, Rosana tentava reunir coragem. Quando eu soube que você é filho daquele ex-político, é como se um peso tivesse caído. Você sabe como isso pode afetar nossa vida, né? A população fala, as pessoas julgam, minha família. Ela hesitou, mas continuou. Eu amo você, Júnior. Mas não sei como enfrentar o olhar dos outros. Seu olhar refletia confusão e dor. Eu te entendo, Rosana. Mas o que eu sou não pode ser definido pelo que meu pai fez. Por que permitir que as pessoas decidam por nós? Ele estava firme, mas a vulnerabilidade em sua voz mostrava o quanto isso lhe atingia. A frustração acumulava-se. Por um lado, estava sua lógica, e por outro, os sentimentos que ameaçavam afundá-la. Eu quero lutar por nós, mas é difícil também, é injusto. As lágrimas surgiram, ameaçando escorregar por seu rosto. Não sei se tenho coragem de continuar. Júnior tomou a mão dela, olhando diretamente em seus olhos. Se você se comprometer a enfrentar isso ao meu lado, juntos poderemos superar qualquer barreira. Não estou pedindo que você ignore, mas que possamos lutar juntos por aquilo que realmente importa, nosso amor. A cena era intensa e, enquanto as palavras deles flutuavam no ar, Rosana teve a sensação de que tudo poderia mudar naquele instante. Mas, com o coração apertado, ela se perguntava, e se os outros não aceitassem? E se, no final das contas, tudo não passasse de um sonho, prestes a ser despedaçado pela dura realidade? Um silêncio profundo se estabeleceu entre eles, como se o universo estivesse esperando por sua decisão. Estaria Rosana pronta para dar esse passo? O que aconteceria quando o mundo começasse a olhar para eles de forma crítica? O futuro ainda estava nebuloso, mas um dilema permanecia: o amor venceria os desafios externos? Rosana ficou em silêncio por alguns instantes, o olhar fixo no chão coberto de grama verde. O mundo ao seu redor parecia distante enquanto ela lutava para organizar seus pensamentos. Os pássaros cantando e o vento no rosto mal conseguiam atravessar a tempestade dentro dela. As palavras de Júnior ressoavam em sua mente: juntos poderemos superar qualquer barreira. Mas ela não sabia se tinha força suficiente para isso. Júnior começou, mas parou, engolindo a emoção. Será que estaria sendo egoísta em pensar apenas na pressão que sentia? Ele também sofria, de uma maneira diferente, mas ainda assim a dor estava presente. A questão era se conseguiriam enfrentar isso lado a lado. O que você está pensando? A voz dele cortou o silêncio. A maneira como ele a olhava, com tanta intimidade, fez seu coração acelerar mais uma vez. Aquela conexão que sempre os uniu parecia mais forte agora, mas também mais desafiadora. Estou pensando que eu realmente te amo. Mas não sei se consigo lidar com essa pressão, essa história.
Sua voz agora estava mais firme, e as palavras saíam como um desabafo reprimido. E se o teu passado acabar com o nosso futuro? Júnior suspirou, massageando a têmpora, e Rosana sentiu uma onda de ansiedade perpassar por ela. Ele parecia tão perdido quanto ela. Olha, eu não quero que você sinta que precisa dar um passo para trás. Vamos encarar isso juntos. Pode ser difícil, mas eu estou aqui por você, sempre estarei. Rosana olhou para ele com um misto de esperança e temor. O mundo exterior parecia sombrio, mas naquele momento, Júnior a fazia acreditar que poderiam transformar essa tempestade em algo mais leve, talvez até bonito. E o que significa enfrentar isso juntos? Como vamos fazer isso? A dúvida ainda não a deixava, e o confuso senso de urgência voltou a tomar conta. Ele respirou fundo, como se estivesse organizando não apenas as palavras, mas também os sentimentos. Podemos começar pelo básico. Conversar com a sua família, mostrar a eles quem sou eu de verdade, não só meu sobrenome ou passado. E precisamos também ignorar os comentários maldosos que virão. Eles não importam. Mas o que ele não sabia era que enfrentar a família poderia ser ainda mais difícil do que enfrentar o mundo. Ela podia imaginar as expressões de desaprovamento, as interrogações. O passado que sua família tanto temia se materializava na figura dele, e isso a deixava angustiada. Não queria que seus amores fossem vistos como monstros da sociedade. Você se lembra da primeira vez que nos conhecemos? Disse Júnior, quebrando a tensão no ar. Lá naquela lanchonete, você estava tão concentrada na sua pasta que nem viu quando eu entrei. Foi tão fácil conversar com você, como se já me conhecesse de outras vidas. Rosana sorriu de leve, lembrando-se da alegria daquele encontro. A sensação calorosa de estar apaixonada, de poder construir algo junto de alguém especial. Mas, ao mesmo tempo, a sombra da realidade pressionava seu coração. Eu não quero que todas essas memórias se tornem pesadelos por causa do que estão falando. Eu apenas preciso saber que estamos juntos nisso de verdade. O que precisaremos fazer não será fácil, mas o amor é a única força capaz de nos guiar. Quero que você acredite nisso, Júnior respondeu, buscando seus olhos com uma intensidade que poucos já haviam alcançado. Mas naquele momento, uma notificação no celular dela interrompeu tudo. Ao olhar para a tela, o coração dela disparou. Era uma mensagem de sua mãe: precisamos conversar. É sobre o Júnior. O peso de cada palavra caiu sobre ela, como se um manto escuro envolvesse seu ser. Rosana sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. O que sua mãe poderia estar pensando? Que passos dariam agora? Com o telefone em mãos, a possibilidade de uma nova tensão surgiu, e a pergunta pairava no ar: até onde o amor deles realmente poderia ir? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, mas a luz suave não chegava a clarear a escuridão que invadia o peito de Rosana. As palavras da mensagem pulsavam em sua mente: precisamos conversar. Essas 5 palavras pareciam mais pesadas que qualquer conversa que já tivesse tido. O que sua mãe poderia estar pensando? A expectativa misturava-se ao medo, como um doce amargo. Rosana, você está bem? A voz de Júnior parecia distante, quase como um eco perdido. Ele estava ali, diante dela, mas a verdade que ele oferecera agora se sentia frágil diante da possível tempestade que se avizinhava. Eu não sei, ela respondeu, o tom trepidante traindo sua insegurança. O celular queimava em suas mãos, o aparelho parecia um pequeno monstro que só trazia complicações. É a minha mãe que quer me encontrar. Ela disse que é sobre você. Júnior franziu a testa, a expressão de preocupação cresceu. O que você acha que ela quer dizer? Prefiro não especular, Rosana disse, forçando um sorriso que não atingia seus olhos. Ainda não estou pronta para encarar essa batalha, e não sei se você está também. Ao ouvir isso, Júnior deu um passo à frente, seus olhos penetrantes mergulharam nos dela. Eu me recuso a deixar que esse passado defina nosso futuro, Rosana. Não farei isso. Sei que eu não sou perfeito, mas não sou o que pensam de mim. Ela mordeu o lábio, uma batalha interna ocorria enquanto tentava encontrar as palavras certas.
Talvez nós devêssemos nos preparar para o que quer que venha. Sua presença pode ser uma pressão ainda maior para eles. Cada frase soava como um lembrete do peso do passado que pesava sobre eles. Então, vamos juntos? Ele perguntou, estendendo a mão. Um gesto simples, mas carregado de significado. Era a oferta de cumplicidade, de enfrentar o futuro lado a lado, apesar de tudo. Rosana olhou para a mão dele, apesar da confusão, a esperança brotou novamente. Ela segurou a mão dele, uma conexão que falava mais do que palavras. Era um pacto silencioso, uma aliança mútua entre os dois. Devemos chegar mais perto da verdade, pode ser a única saída, sussurrou. Juntos, caminharam em direção ao carro de Júnior, e o motor rugiu no silêncio crescente. A cidade estava caminhando para a noite, mas dentro dela, a ansiedade não dormia. Durante a viagem, cada semáforo vermelho parecia um teste de paciência. O caminho parecia mais longo do que realmente era. O clima estava pesado, como se as nuvens estivessem prestes a romper em uma tempestade. Rosana observava cada pedaço de asfalto, perdida em suas próprias preocupações. Quando pararam em frente à casa dela, uma sensação de inevitabilidade tomou conta. Assim que saíram do carro, os pássaros pararam de cantar, e um denso silêncio se instalou. Você está pronta? Perguntou Júnior, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Pronta ou não, não temos escolha, ela respondeu, erguendo a cabeça ao tomar coragem. O ar estava frio, mas havia um calor que vinha de Júnior, um calor que a fazia sentir que não estava sozinha. Porém, o que a aguardava ali dentro poderia mudar tudo. A porta estava entreaberta, e o chamado de sua mãe ecoava no silêncio da casa. Cada passo que Rosana dava parecia um compasso de uma canção triste, mas, ao se virar para Júnior, ela viu algo brilhante em seus olhos. E isso a fazia acreditar que, talvez, tudo fosse possível. Mas antes que pudesse alcançar a porta, outra mensagem chegou ao seu celular, vibrando freneticamente em seu bolso. Rosana, precisamos falar sobre o que você não sabe. Uma nova onda de tensão a envolveu. Que segredo seria esse? Com o coração disparado, a consciência de que a noite ainda guardava muitas revelações, Rosana hesitou. O que mais estava por vir? Rosana encarou a tela do celular, os dedos trêmulos ao tocar a mensagem. O que ela não sabia? O que mais poderia ser ocultado? A adrenalina percorreu seu corpo, e um frio inexplicável tomou conta de seu estômago. Perdeu a noção de tempo por um instante, enquanto o cérebro tentava processar essa nova bomba que acabará de despencar sobre ela. Rosana? A voz de Júnior soou tensa, cortando seu devaneio. O que foi? Ela respirou fundo, tentando organizar as ideias. Essa mensagem algo não está certo. É como se temessem que eu descobrisse alguma verdade que não estou pronta para encarar. Pode ser apenas uma armadilha psicológica. Júnior começou, mas interrompeu ao notar o olhar fixo e preocupado dela. Acho que temos que abrir essa porta, independente do que esteja esperando aqui. Rosana concordou, mas um peso no peito se instalou. Seria a dor do passado se revelando mais uma vez? Depois de tantas brigas e desentendimentos, como ela poderia lidar com mais uma adversidade? Com uma abertura cuidadosa, Rosana empurrou a porta e entrou. O cheiro familiar de casa invadiu suas narinas, mas não trouxe o conforto esperado. O ambiente estava quieto, quase opressivo. Sua mãe estava na sala, um semblante sério e preocupado. Você veio, a mãe disse, quase como um sussurro, a voz trêmula. Precisamos conversar, Rosana respondeu, com o olhar fixo na matriarca, um misto de desconfiança e necessidade de entender. Júnior entrou logo atrás dela, pedindo silêncio com um gesto. A presença dele parecia um encanto protetor, mas o ar estava denso, como se antes da verdade houvesse um ritual de lamento. Rosana, há coisas sobre mim que você precisa saber, a mãe começou, a luta entre coragem e receio visível em seu olhar. E sobre você também. Um nó se formou na garganta de Rosana. Como assim sobre ela? O que sua mãe poderia ter escondido por tanto tempo? Você se lembra daquelas fotos antigas que encontrou no baú? A mãe continuou, o olhar distante,
como se voltasse anos no tempo. Daquele acidente, aquela noite fatídica, ela mudou nossas vidas para sempre. Mas o que isso tem a ver com o Júnior? Rosana perguntou num fio de voz, temendo a resposta. A mãe respirou fundo, as mãos trêmulas. Porque eu fiz algo que pode afetar você agora. Algo que está ligado ao passado dele também. Agora a conexão estava cada vez mais evidente, o fio do destino entrelaçando suas vidas de maneira inseparável. Rosana olhou para Júnior, que agora também parecia tenso, as feições de preocupação bem mais evidentes. Ele não merece ser tratado como um vilão, Rosana, a mãe disse abruptamente. Ele não sabe, mas... A frase ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. O silêncio dominou a sala por um momento eterno. Quais verdades estavam escondidas sob a superfície? O que mais ela não sabia? Júnior ficou em silêncio, observando a cena, e Rosana sentia o coração acelerado. A revelação está prestes a acontecer, e tudo que parecia sólido começou a desmoronar. A porta do passado se abrirá, e agora, o eco das decisões anteriores poderia destruí-los ou uni-los. No fundo, havia uma pergunta pulsante na mente dela: que segredos estavam prestes a ser revelados e que impacto teriam no futuro que ela sonhava ao lado de Júnior? O que mais estava escondido na sombra dessa história? A sala estava imersa em um silêncio embaraçoso, onde até os relógios pareciam hesitar em marcar o tempo. Rosana sentia seu coração pulsar forte em seu peito, uma batida que ecoava em sua mente. Júnior a observava com um misto de preocupação e expectativa, suas mãos entrelaçadas, enquanto sua mãe se preparava para soltar o que poderia ser a verdade mais devastadora de suas vidas. Rosana, a mãe começou, a voz tremendo como folhas ao vento, aquela noite o acidente não foi só isso que aconteceu. Havia mais pessoas envolvidas. E entre elas, estava a família de Júnior. O que ela disse soou como um estrondo. As palavras cortavam o ar como facas, trazendo uma clareza cruel ao que até então parecia confuso. Rosana pôde sentir suas pernas enfraquecerem. O nome dele, agora proferido em um contexto que a fazia questionar tudo o que sabia. Do que você está falando? Rosana murmurou, lutando para manter a voz firme. A mãe respirou fundo, claramente lutando contra as emoções que pareciam querer transbordar. A família de Júnior estava no carro que se envolveu no acidente. Meu marido, seu pai, estava dirigindo. Eles não conseguiram sobreviver. O choque percorreu seu corpo como um relâmpago. Rosana olhou para Júnior, que tinha palidez no rosto, revelando um abismo de dor que ela nunca havia notado antes. E a verdade começou a desabrochar como flores em um campo há muito negligenciado. Então a culpa, Júnior falou, sua voz baixa, quase um sussurro. Meu pai, ele nunca falou sobre isso. Porque a culpa é uma sombra difícil de carregar, a mãe continuou, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Eu o protegi. Proteger você foi tudo o que pude fazer. Mas a verdade precisa ser dita. Júnior não é o vilão nessa história. Cada palavra da mãe parecia romper correntes invisíveis, liberando um turbilhão de emoções sufocadas. Rosana sentia a ousadia de descobrir como o passado, horrendo e dolorido, se entrelaçava com suas vidas presentes. A culpa, a dor, o amor, tudo estava se misturando em um caldeirão fervente. E se Júnior souber? Rosana questionou, com a esperança e trepidação se entrecruzando. O que vai acontecer com nós dois? Se você ama ele, isso é o que importa. Todo o resto é ruído. A mãe disse, buscando o olhar da filha. Amor é o que nos faz humanos, é isso que precisamos lembrar. O próprio Júnior parecia absorver as palavras, um misto de confusão e compreensão passando por seu rosto. Ele puxou Rosana para mais perto, como se quisesse se proteger, mas também protegê-la. Rosana, eu não sabia. Ninguém nunca me contou. A voz de Júnior estava fraquejando, olhos arregalados enquanto contemplava a dor que emergia de cada palavra. Eu não queria que você não é culpado, Júnior. Assim como minha mãe não é a responsável por isso, Rosana disse, as mãos segurando firme as dele, criando um laço de conforto quase palpável entre os dois. O clima na sala mudou,
a tensão começou a se dissipar, mas uma nova pergunta se formou. O que fazer com tal verdade? Como lidar com um amor que não só brotou, mas que também carregava o peso das vidas que haviam partido? Quando a tensão parecia ceder, Júnior levantou os olhos e fez uma pergunta que deixou Rosana sem palavras. E se a verdade nos separar ao invés de unir? E se tudo isso acabar afastando a gente? O receio estampado em seu rosto fazia o coração de Rosana se apertar novamente. Agora, mais do que nunca, ela sabia que precisava da verdade, não apenas para entender o passado, mas para construir um futuro. E assim, em meio à tempestade de sentimentos, o mundo de Rosana e Júnior estava prestes a ser testado. Que novos desafios viriam à tona à medida que revelações seguissem sua trilha sombria? A luz da verdade poderia realmente iluminar o caminho que eles tinham pela frente? O silêncio na sala era palpável, quase ao ponto de se ouvir o ritmo acelerado dos corações. Rosana e Júnior se olhavam, um mar de emoções cruzando suas expressões. A revelação estava lá, pairando no ar como uma nuvem carregada, pronta para despejar a tempestade. E agora? Júnior finalmente perguntou, quebrando o tautismo que dominava o ambiente. Sua voz carregava uma vulnerabilidade que Rosana nunca tinha presenciado. O que faremos com isso? Rosana respirou fundo, cada inspiração se sentindo como um peso em seus pulmões. Era difícil se mover, mais difícil ainda ser clara quando tudo parecia tão confuso. Ela queria deixar para trás as dores do passado, mas a culpa ainda parecia uma sombra que a seguia. Precisamos conversar, precisamos entender, Júnior. Não posso deixar que isso nos separe. Eu não quero viver com essa sombra entre nós, Rosana clamou, buscando desesperadamente uma conexão que a fizesse sentir que tudo ainda era possível. Os olhos dele brilhavam com lágrimas não derramadas. A fragilidade de seu ser exposta em cada movimento como se ele estivesse se desmanchando. Rosana desejou abraçá-lo, envolvê-lo em um carinho que dissesse que tudo ficaria bem. Mas, antes de qualquer ato, ela precisava saber se ele estava disposto a lutar. Eu estou aqui, disse ele, a voz tão suave quanto um sussurro. Só não sei se vou conseguir viver com essa verdade. Meu coração já está quebrado. Como podemos amar sabendo que os nossos pais perderam? Rosana sentiu um apertar no peito. O amor que floresceu entre eles foi uma luz em meio à escuridão, mas agora essa luz parecia mais um fogo fato. Talvez devêssemos conversar com nossas mães. Elas precisam ser parte disso. Não podemos enfrentar tudo sozinhos. Júnior assentiu lentamente, mas uma expressão de insegurança ainda dançava em seu rosto. E se elas não entenderem? E se isso só trazer mais dor para elas? A dor já está presente, Rosana protestou, sua voz crescendo em fervor. Se não falarmos, ficaremos presos nessa teia de segredos. Não quero viver assim. Não quero um amor construído sobre mentiras. As palavras de Rosana vibraram no ar. Uma determinação crescia dentro dela, uma vontade de enfrentar a tempestade. Tudo que ela mais amava estava em jogo, e não estava disposta a permitir que a culpa e o medo definissem seu futuro. Só então, em meio a essa definição do que era viver com a verdade, a mãe de Rosana voltou a entrar na sala. Os olhos dela estavam vermelhos, ressaltando a luta que a vida impusera. A expressão de preocupação se transformou em expectativa ao perceber a tensão entre os dois. Sobre o que vocês estavam conversando? A mãe perguntou, a voz tão suave quanto o vento. Rosana trocou olhares com Júnior. Era hora de abrir o coração, de contar a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. Ela sentiu que suas mãos estavam suadas, mas uma força desconhecida emergiu de dentro dela. Mãe, precisamos falar, começou. Uma onda de coragem inundou seu ser enquanto as palavras começavam a fluir como um rio que finalmente encontrava seu caminho. Mas enquanto as palavras se alinhavam na mente de Rosana, a campainha ecoou pela casa, interrompendo o momento. Um pressentimento inquietante cruzou sua mente. Quem estaria ali àquela hora? Os três trocaram olhares cúmplices, como se a verdade tivesse que aguardar mais um instante. Mas a vida não parava. E o mundo lá fora parecia pressagiar mudanças, desafios, revelações. E naquele instante,
Rosana soube que o que quer que estivesse do lado de fora poderia mudar tudo novamente. A respiração dela se acelerou e, com a insegurança no ar, a história estava prestes a se desdobrar mais uma vez. Quem estaria na porta e que papel desempenharia nessa teia de segredos e revelações? A tempestade estava longe de terminar. A campainha tocou novamente, como um chamado insistente. O tempo parou, as emoções pairando no ar como uma neblina densa. Rosana olhou para Júnior e depois para sua mãe, cujos olhos agora eram uma mistura de confusão e expectativa. O que poderiam estar prestes a ouvir? Deixe-me atender, disse a mãe, com uma voz que soava muito mais firme do que estava se sentindo. Ela se virou em direção à porta, e Rosana sentiu seu estômago encolher, uma ansiedade crescendo a cada passo que sua mãe dava ponto quando a porta se abriu. A luz do corredor invadiu a sala, revelando uma figura familiar. Era Clara, a melhor amiga de Rosana, mas algo nos olhos dela fez o coração da jovem disparar. Havia um tipo de urgência em sua expressão que parecia não ser boa. Clara sempre chegava de forma despreocupada, e agora seu semblante estava sério. Mãe, Rosana, Júnior, Clara começou, ofegante. Desculpem me aparecer assim, mas preciso falar com vocês. É sobre nossas mães, sobre o que aconteceu no passado. Aquelas palavras voaram como uma flecha, atingindo Rosana em cheio. A tempestade parecia estar prestes a despencar. O que você sabe, Clara? Rosana perguntou, sua voz preenchida de uma mistura de medo e curiosidade. Júnior estava ao seu lado, seu corpo rígido, claramente tenso com a situação. Eu não sabia como contar isso antes, mas as coisas mudaram. Eu descobri que nossas mães se conhecem desde muito tempo. Clara hesitou, observando os três com cautela. E há algo que elas esconderam de nós. Um segredo que pode mudar tudo. Os olhares na sala se dispararam de curiosidade e desconfiança, como se um raio tivesse cortado o ar entre eles. Rosana sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão grande a ponto de ter permanecido oculto por tanto tempo? Eu ouvi a conversa delas, Clara continuou. Elas falavam sobre um acidente, algo que envolvia vocês dois. A atmosfera tornou-se elétrica. A menção de um acidente fez o coração de Rosana afundar. Lembranças de seus pais, as perguntas não respondidas, tudo parecia se entrelaçar em um emaranhado sem fim. O que você está dizendo? Júnior perguntou, a voz tensa. Laura, minha mãe, e a sua mãe, o que elas têm a ver com isso? Clara respirou fundo, antes de continuar. Eu não sei todos os detalhes, mas a maneira como falavam era como se houvesse uma culpa. Algo que aconteceu no passado, que fez com que elas se distanciassem por tanto tempo. E, por alguma razão, esse segredo se tornou uma barreira entre nossas famílias. Rosana queria gritar, mas o ar parecia ter sido tirado de seus pulmões. O encontro de Júnior agora estava cercado por ecos de dores antigas, um passado que veio para atormentar. Precisamos descobrir a verdade, Rosana exclamou, a determinação superando seu medo. Ela trocou olhares com Clara e depois voltou para Júnior. Mas isso pode significar muito mais do que estamos prontos para enfrentar. Júnior desviou o olhar, perdido em pensamentos. A ideia de uma conexão tão profunda entre suas mães, e o impacto disso em suas vidas, era aterradora. Vamos, então, Clara disse, quebrando o silêncio que se formara. Precisamos falar com as nossas mães, e quanto antes, melhor. Nesse momento, Rosana percebeu que a tempestade não estava apenas pairando, estava prestes a explodir. Tudo o que elas pensavam saber, a vida que construíram, poderia ser rearranjada em um estalar de dedos. E, mesmo com o coração pesado, havia uma pequena faísca de esperança. Eu vou descobrir a verdade, afirmou, sentindo a adrenalina a invadir. Estamos juntos nisso, certo? Júnior assentiu, ainda em choque, mas já começando a entender a gravidade da situação. Clara estava certa, aquele momento era crucial. Enquanto se preparavam para o que viria a seguir, uma nova incerteza pairava no ar. O que mais eles poderiam descobrir? As revelações estavam apenas começando, e a verdade poderia ser mais dura do que imaginavam. A porta para o passado estava prestes a ser reaberta,
E a pergunta que ecoava nas suas mentes era, até que ponto estavam dispostos a ir para enfrentar os segredos que moldaram suas vidas? Rosana respirou fundo, tentando reunir coragem. A urgência nas palavras de Clara a envolvia como um cobertor pesado, e a ideia de confrontar suas mães a fez se sentir pequena. A verdade estava prestes a ser revelada, e isso poderia mudar tudo. Vamos fazer isso agora, disse Clara, o tom determinado. Precisamos saber o que aconteceu. Júnior, ainda em silêncio, parecia perdido em seus próprios pensamentos. O olhar distante, como se estivesse se preparando para o pior, fez o coração de Rosana apertar. Como uma tempestade que se aproxima, ele estava à espera do impacto. As crianças se levantaram. Cada passo em direção à porta era moldado pela pressão do desconhecido. Ao saírem, sentiram o ar fresco do lado de fora, mas não havia alívio. A sombra do que estavam prestes a descobrir pairava sobre eles. Quando chegaram à casa de Clara, o silêncio era ensurdecedor. As mães estavam lá, conversando na cozinha, alheias ao turbilhão emocional que tomava conta de seus filhos. Rosana trocou olhares significativos com Clara e Júnior, uma comunicação silenciosa de temor e expectativa. Clara respirou fundo e empurrou a porta. Mãe! Precisamos conversar. A chamada foi mais um comando do que um pedido. A cena estava pronta para o confronto. As mães se voltaram, as expressões mudando lentamente de surpresa para uma espécie de apreensão. Laura, a mãe de Júnior, pôs a mão no coração, enquanto a mãe de Rosana arqueou as sobrancelhas, como se sentisse que a tempestade se aproximava. Do que vocês estão falando? Perguntou Laura, seu olhar se aprofundando na gravidade da situação. É sobre o passado, Clara disse, firme. Sobre o acidente que vocês nunca nos contaram. A sala pareceu congelar. O peso daquelas palavras pairou no ar, cada um dos quatro sentindo a tensão elétrica. Rosana sentiu seu coração disparar, o sangue correndo veloz nas veias. Não é hora de falar sobre isso, a mãe de Rosana disse, a voz firme, mas carregada de nervosismo. Ela se virou, pronta para evitar mais questionamentos. Mas Rosana não segurou a onda de emoção que ia se acumulando. Mas precisamos saber! Ela exclamou, as palavras saindo com mais força do que pretendia. Estamos prontos para escutar. Laura e a mãe de Rosana trocaram olhares, um silêncio pesado envolvendo a sala. As duas mães tinham relutância, mas havia também um traço de dor profunda em suas expressões. Se vocês soubessem, a mãe de Rosana começou, mas a frase parou no ar como um desejo não cumprido. Clara deu um passo à frente. Por favor, deixe-nos ajudar. Sabemos que há algo que precisa ser compartilhado, algo que mantém nossas famílias separadas. Clara olhou nos olhos da mãe. Não queremos ser mantidos à margem. Houve um momento de hesitação. A batalha interna nas mães era visível, como se o passado estivesse se debatendo contra o presente. Finalmente, Laura falou. Não foi um acidente comum. Era algo que mudou nossas vidas para sempre. A voz dela era suave, mas carregada de emoção. Os corações de Rosana e Júnior batiam com força, enquanto as mães começavam a abrir o jogo. O que poderia ser essa revelação? Teriam coragem para enfrentar a verdade que marcará suas vidas? Vamos sentar e explicar tudo, a mãe de Rosana disse, quase sem forças. Mas esteja preparados para ouvir algo que pode ser muito difícil. O clima na sala estava denso, como a prévia de uma tempestade. Rosana sentiu uma mistura de medo e expectativa. O passado estava prestes a ser revelado e, com ele, a possibilidade de uma nova relação entre eles. Enquanto elas se acomodavam, um frio percorreu a espinha de Rosana. E se o que elas descobrissem fosse ainda mais chocante do que imaginavam? As verdades ocultas poderiam levar a uma nova jornada ou a uma divisão irreversível. Estamos prontos, disse Júnior finalmente, quebrando o silêncio. A determinação em sua voz era como um náufrago buscando uma ilha. E, enquanto as mães começavam a contar sua versão da história, uma pergunta pairava no ar: a vida de todos eles seria reconstruída ou desmoronaria ainda mais? Sob o peso das revelações? A sala estava em silêncio, a tensão palpável enquanto as mães se preparavam para contar a história que mudaria tudo.
Rosana observava cada pequeno movimento, cada expressão no rosto de Júnior, e o coração pulsava veloz. O passado estava prestes a se desdobrar, e ela só conseguia imaginar o que viria a seguir. Quando tudo aconteceu, a mãe de Rosana começou, sua voz tremendo. Era uma noite comum, mas um erro trouxe uma tragédia que nos persegue até hoje. Júnior, seu pai e a sua família estavam envolvidos em um acidente que não devia ter ocorrido. Os olhos de Júnior se arregalaram, o choque estampado em seu rosto. Ele inclinou-se ligeiramente para frente, como se estivesse tentando pegar cada palavra que flutuava no ar. Meu marido estava dirigindo e não estava em suas faculdades ideais. Havia muito álcool na festa que havia acabado. Eles estavam voltando para casa, e não conseguiram evitar a colisão. A mãe de Rosana continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi um acidente que nunca deveria ter acontecido. Rosana sentiu uma onda de dor. O passado dela agora se entrelaçava com o de Júnior de uma maneira que ela nunca havia imaginado. E a culpa que antes não pertencera a Júnior agora se tornava um peso sobre os dois. Mas e se vocês sabiam? Se sua mãe sabia? Por que nunca nos contaram? Ela perguntou, o medo transparecendo nas palavras. Laura, a mãe de Júnior, olhou para sua amiga, a dor dela visível. Eu protegi você, Rosana, porque pensei que sabia o que era melhor. Quando soube que seu pai tinha problemas com o álcool, achei que já estava fazendo o suficiente. Mas o que aconteceu naquela noite se tornou um fardo tão pesado que nos separou. E nós carregamos respeito às famílias ao invés de nos unirmos na dor, completou a mãe de Rosana. Mas agora parece que as verdades começaram a minar a nossa força. Estamos aqui, presentes, mas o que podemos fazer para curar isso? Um silêncio desconfortável se instalou, enquanto as palavras pesadas ressoavam no ar. Rosana olhou para Júnior e, por um momento, tudo que as preocupações do mundo exterior deixaram de existir. Ali, naquela sala, o que importava era eles e a verdade entre eles. Precisamos nos reconstruir, uma peça de cada vez, Júnior falou, sua voz carregada de emoção. A dor que sentimos não precisa nos separar. Somos pessoas diferentes de nossos pais. Eu não sou meu pai, e você não é a sua mãe. Eu escolho você, independente do que eles fizeram. Ouvindo isso, Rosana sentiu uma onda de amor e determinação invadir seu coração. Aquilo era um passo, um salto de fé em direção à luz. Vamos falar com nossas mães. Vamos construir uma ponte entre nós, e uma vez que a verdade estiver exposta, não precisaremos mais viver na sombra, sugeriu, firmemente. Laura olhou para ela, seus olhos um repositório de dor e esperança. Está certo. Isso pode ser a chave. Eu vou fazer de tudo para que haja um entendimento. A mãe de Rosana sentiu, uma nova determinação iluminando seu olhar. Lentamente, os filhos e as mães começaram a se abrir, desnudando suas vulnerabilidades e desafios. Eram palavras flutuando no ar, um pedido de perdão, uma busca por renovação, um desejo de cura. Cada confissão era como ondas quebrando nas pedras, trazendo à tona dores que nunca foram tratadas. As horas passaram, mas ninguém parecia contar o tempo. As verdades se entrelaçavam, se misturavam em histórias que eram ao mesmo tempo tristes e esperançadoras. O amor de então se tornava o amor de agora, transformando rancores passados em um espaço seguro para construir o futuro. No fim da conversa, o clima severo que inicialmente pisava no recinto começou a se demolir, dando espaço a uma sensação de alívio e renovação. Era um pequeno passo, mas um passo importante. Rosana olhou para Júnior, que a observava. O sorriso tímido no rosto dele era um sinal de que, juntos, haviam enfrentado o difícil. Eu sempre estarei aqui, Júnior. Vamos levar isso adiante, não importa quem tente nos separar, ela murmurou. Ele sorriu, e pela primeira vez, um brilho verdadeiro de esperança encheu seus olhos. O passado não poderia ser apagado, mas eles poderiam moldar o futuro. O amor que nasceu no meio do caos agora parecia forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Então, olhando ao redor, Rosana viu as famílias se unindo novamente. A construção de laços fortes diante da ferida que todos pensavam irreparável.
O calor da família e do amor estava se estabelecendo, quase como uma rede invisível que unia todos. Era tempo de seguir em frente. Rosana respirou fundo, sentindo como se a vida começasse de novo. O mundo estava lá fora, cheio de possibilidades. E ali, ao lado de Júnior, ela sabia que estava pronta para enfrentar qualquer desafio. O amor era a única força capaz de moldar suas vidas. Por isso, lembre-se, sempre que se encontrar enfrentando uma tempestade, busque a luz do amor. Porque é ele que transforma tudo. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer cada vez mais. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Só quem realmente entende o poder da conexão e amor sabe a importância de apoiar o canal através dessas ações.